Amém? Amém. Que o Senhor Jesus Cristo possa nos agraciar nesta manhã, através da sua graça. Bom dia no nome do Senhor. O Senhor é a força da nossa vida, o motivo de estarmos aqui para mais este culto de louvor, e escola, onde o Senhor falará conosco. O irmão Wilson mandou avisar que ele só ia vir à noite, mas a irmã Rosana e os demais com certeza também só vão estar aqui à noite para o culto de Santa Ceia. Mas nós decidimos que vamos ter todo o culto de Santa Ceia, ter nossas escolas, nós vamos seguir nosso trabalho normal. Eu quero, se Deus quiser, ano que vem começar a ter também, vou mudar o culto de oração, vamos ver o dia que vai ficar melhor. E domingo à tarde nós vamos ter culto. Todo domingo à tarde vamos ter escola e ter culto domingo à tarde. Não vai ser à noite, vai ser à tarde. Volta das 5 horas nós já vamos estar terminando. E ainda tem todo mundo chegar cedo em casa. Até a irmã Zé, se quiser vir de tarde, dá para vir. Vai terminar cedo, começa cedo. No dia que quiser vir, eu vou lá pegar a senhora. Eu creio que vamos ser todos abençoados. E já estamos aqui nessa hora no santuário para sermos abençoados mais uma vez. Eu quero pedir no início, porque todos que vão ouvir vai escutar eu falando o que eu vou dizer aqui. Quando eu escutar o vídeo, dar um like, apertar lá em cima daquela setinha onde está o joinha e inscrever no canal, isso ajuda o canal. E também as mensagens, quando for colocada no canal, chega para as pessoas. Então aquele joinha ali ajuda muito o canal. Os comentários também, o que achou do culto, do que ouviu, a palavra, sempre está comentando. Isso vai ajudar bastante. Compartilhar para o seu amigo, para o seu vizinho, alguém vai assistir e vai ser ajudado também. Então, não somente nesse, mas todos que já foram postados, que as pessoas possam dar o seu like e fazer comentário na mensagem, seja a favor, seja contra, não importa, tudo vai ajudar, contanto que haja comentário, e pelo menos a gente vai sabendo o que as pessoas pensam do que a gente fala, Então nessa hora nós vamos inclinar nossas cabeças para falar com Deus. Soberano Deus, nosso grandioso e eterno Pai celestial, o Senhor que é Criador dos céus e da terra e de tudo que neles há. Nesta hora, Pai, nós estamos aqui neste santuário reunidos para este propósito de adorar o Rei dos Reis, de adorar o grande Deus, o Criador dos céus e da terra. Ó Pai, que venhamos fazer o que é agradável a Ti, ó Pai, porque, Senhor, nós, ser humano, sabemos que quando somos agradados, isso nos traz felicidade. E há um desejo em nós em fazer algo por aquele que nos agrada. Imagine o nosso Deus que diz que nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais Ele nos dará o Espírito Santo se lhe pedirmos. Então, Pai, nós queremos andar sempre Te agradando, para o Senhor nos dar o Seu melhor, que é o Teu Espírito Santo e a Tua palavra, Pai. Nós queremos rogar por aqueles que não estão presentes nesta manhã, mas que à noite estarão para a Santa Ceia. Nós queremos rogar por aqueles que ouvirão, Pai, este culto e se renderão a Ti, ó Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, que as bênçãos deste culto seja para todos que ouvirem. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Hino de número 285, Pleno na Paz. Aleluia.
Na paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu criei em tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando neste mundo viverei, entoando aleluia ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluia ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu verei, entoando aleluia ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluia ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluia ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluia ao meu Rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glória ao seu nome sem cessar, nesse tempo céu e terra hão de ser a mesma lei, entoando aleluia ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor, é o meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluia ao meu Rei. Amém. Glória a Deus. Aleluia! Só o Senhor é Deus. 344, Jesus voltará. Aleluia! Só o Senhor é Deus. Tudo nos mostra que Cristo já volta, breve Jesus voltará. Já deste mundo o mal se revolta, breve Jesus voltará. Breve virá,
estando sempre com a vida no altar, não vai ser pego de surpresa, né? E o aviso está sendo ecoado sempre, todos os dias, todos os cultos. Nós estamos sendo alertados que Cristo virá. Em breve, né? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 363, campainha de ouro. Aleluia. Há uma terra além do rio que chamamos doce eterna, e somente alcançaremos pela fé uma onde entraremos nesse lar de bem supremo. Quando o Salvador chamar a mim e a ti, campainha estão a tocar, santos anjos a cantar, é a glória, aleluia, e o resplendor nessa terra além do rio que chamamos doce eterna. Quando o Salvador chamar a mim e a ti, nunca mais pecado, mágoa nessa terra do futuro. Quando a barca linda praias alcançar, só teremos alegria e ouviremos harmonia. Quando o Salvador chamar a mim e a ti, campainha estão a tocar, santos anjos a cantar, é a glória, aleluia, o resplendor
testemunho da irmã Valdelice, à noite nós leremos novamente, né? Mas é sempre bom testemunho, falar algo que Deus fez, né? Que Deus faz, que Deus fará. Algo que Deus fez, algo que Ele faz, algo que Ele fará. Aleluia. Aleluia. O testemunho é o seguinte: eu estava com varizes inflamadas, procurei um médico, ele disse que precisava de tratamento. Eu voltei para casa depois de uns 3 dias. As varizes começou a cair a casca. Fiquei muito alegre porque não precisou do médico. E eu dedico toda minha fé e confiança em um médico, Senhor Jesus Cristo. Ele opera sem cortar, por isso os pacientes dele não sentem dor. Amém. Que Deus receba a gratidão da irmã Valdelice, né? Agradecendo a Deus pelo que Ele fez. Mas ainda muito temos a agradecer pelo que Ele está fazendo e vamos agradecer ainda pelo que Ele vai fazer. Amém? Agora nós vamos orar. Vamos cantar mais um hino. Depois nós, no final, nós oramos. Enquanto eu vou pedir ao irmão Washington que passe a salva. Saudade. Além da pátria estou muito longe, triste eu estou. Eu tenho de Jesus saudade, quando será que vou? Passarinho, belas flores querem me encantar. Ó, vão terrestres esplendores, não quero aqui ficar. Jesus me deu fiel promessa, vem me buscar. Meu coração está com pressa, eu quero ao céu voar. Meus pecados são muito grandes e culpado sou, mas o seu sangue põe-me limpo e para a pátria vou. Qual filho de seu lar saudoso eu quero ir. Qual passarinho para o ninho eu quero ao céu subir. Sua vida ao mundo é certa quando não o sei, mas ele me achará alerta e para o céu irei. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Soberano Pai Celestial, nós queremos te agradecer, Senhor, pela cura que é dada a nossos irmãos, através da fé que cada um depositamos em Ti, Senhor.
Queremos pedir em favor daqueles que ofertaram, daqueles também que não puderam ofertar, que eles possam serem, ó Pai, ricamente abençoados, para que a tua obra seja também abençoada, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos por aqueles que não puderam estar aqui nesta manhã, e pedimos por aqueles que estão, ó Pai, que vão ouvir através da gravação. No nome do Senhor Jesus Cristo, a tua palavra é bênção para os que ouvem, ó Pai, e é para nós que lemos também. No nome do Senhor Jesus Cristo, amém, amém. Graças a Deus. Irmãos, a leitura que nós vamos fazer nesta manhã, nós vamos descorrer algumas escrituras, mas eu quero ler em Mateus capítulo 16, verso 18. Melhor dizendo, vamos começar do 13, né? Creio que isso vai ajudar todos nós que ouvirem depois também vai ser ajudados. Mateus 13. Mateus capítulo 16, verso 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns, João Batista, outros, Elias, outros, Jeremias, ou um dos profetas. Disse ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Amém? Senhor, nosso grandioso e eterno Pai Celestial, aqui está essa leitura, Pai, desta escritura para esta escola nesta manhã. Que o Senhor possa nos abençoar através da mesma, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, irmão. Irmãos, nós queremos falar um pouco nesta manhã sobre a fé cristã, em que ela está fundamentada, aonde que a fé cristã descansa, aonde que a fé cristã ela é alimentada,
aonde é que ela é ancorada, aonde ela se nutre para permanecer forte, viva, preparada para combater, porque cristianismo é combate, a vida cristã ela é combate. Agora, combater o quê? Combater o reino das trevas, ou seja, como Jesus disse para Pedro, eu te darei a chave do reino dos céus, tudo que tu ligar na terra será ligado no céu, e as portas do inferno não vai prevalecer. Então, porta do inferno são os ensinamentos que distorcem ou torcem a palavra de Deus do que ela é. Então, amados irmãos, eu queria falar aqui um pouco sobre os calvinistas. Calvino foi um pregador do Evangelho que ele descansava seus ensinamentos e ele ensinava para o povo. E hoje, quando se ensina isso, se diz assim: isso é doutrina de Calvino, eles são calvinistas. Olha o que era que Calvino falava para o povo. Eu coloquei aqui a doutrina calvinista. Eles acreditam que desde a fundação do mundo, Deus estabeleceu quais indivíduos seriam salvos e quais seriam condenados. Como que Deus tivesse feito assim: eu vou separar esse grupo aqui para salvação e vou condenar esse outro grupo de cá. Isso era o que Calvino ensinava, diante do que? Diante das Escrituras, que fala que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Porém, nós temos que saber que existe um centro para isso. Qual é o centro disto? Não é que Deus separou um grupo para cá e disse: esse aqui está salvo, esse aqui está condenado, porque senão o livre-arbítrio ou livre-arbítrio não tem sentido. Dar às pessoas o direito de escolher. Essa eleição que Ele nos elegeu nele foi porque Ele, sendo onisciente, Ele, conhecendo o final, Ele sabia quem escolheria e quem não escolheria. Então isso não quer dizer que Deus é um Deus mau, que separou um grupo para a salvação e o outro para a condenação. Ele deu ao homem o direito de escolher, mas ele não poderia não saber quem escolheria e quem não escolheria. Ele tinha que saber, porque senão ele não era Deus, senão ele não era infinito, senão ele não podia do início até o final, senão 1000 anos para ele não podia ser como um dia, e um dia como 1000 anos. Então tudo diante de Deus é nu e patente, não tem nada escondido diante de Deus, tudo está escancarado. Então aqui está, quando alguém fala da eleição antes da fundação do mundo, aí ele diz: essa é a doutrina de Calvino, ou essa é a doutrina calvinista. Agora vem aqui os arminianos. Os arminianos acreditam que a salvação futura é a vida eterna e é tão segura em Cristo e protegida de todas as forças externas, mas é condicional sobre permanecer em Cristo e pode ser perdida através da apostasia. Essa é a crença dos arminianos. Mas a Bíblia diz que
será salvo. Então, amados irmãos, isso aqui que Calvino ou Armínio, João Armínio, colocou, não está errado, está nas Escrituras. Porém, não é a doutrina de João Armínio. Não é a doutrina de Calvino. Não é a doutrina de Policarpo. Não é a doutrina de nenhum deles. A doutrina do homem é aquilo que é colocada fora da Escritura. Aí a doutrina do homem. Então, amados irmãos, se essas colocações aqui não estivesse nas Escrituras, realmente era a doutrina de Calvino, era a doutrina de Armínio, era deles, mas está nas Escrituras, né? Então, o segredo aqui está que Calvino, ele coloca como que Deus tivesse separado um grupo para a salvação e separado o outro, dissesse, esse aqui eu não salvo, esse está perdido, né? Então, essa não é a verdadeira colocação. Agora, como nós lemos as Escrituras sobre o que Pedro disse para Jesus, nós ouvimos ali que ali há vários grupos representando ou representado como os grupos que hoje nós temos, muitos grupos. Uns dizem que ele é João Batista, outros dizem que ele é Jeremias, outros dizem que ele é um profeta. Mas Jesus faz uma pergunta: eu quero saber dos cristãos, eu quero saber daqueles que realmente crê, daqueles que realmente está interessado pela coisa correta. Eu quero saber desses. Agora, como que nós vamos saber? Se nós ficar esperando que Heloísio traga algo de Deus da eternidade para entrar dentro do meu entendimento, como é que nós vamos saber? Não tem como. Então, Pedro foi perguntado por Jesus, foi perguntado não só a Pedro, mas aos demais. Primeiro ele perguntou o que o povo fora dizia, depois ele perguntou de dentro. Então, amados irmãos, o que aconteceu com Pedro? Para ele dar aquela declaração, porque Pedro, ele era mais velho do que Jesus, ele viu o nascimento de Jesus, e eles tinham a lei, eles conheciam a lei, mas eles ainda eram inclinados, para o que Jesus era, apenas um homem, eles eram inclinados nessa parte. Provo para vocês com as Escrituras de Atos capítulo 1, quando ele disse: Senhor, tu vai restaurar o reino a Israel nesse tempo? Olha que Jesus já tinha ressuscitado. Vai restaurar o reino a Israel nesse tempo? Ele pensou que Jesus veio para restaurar o reino de Israel, fisicamente se falando. Jesus disse: a vós não pertence saber nem os tempos nem as estações que o Pai estabeleceu, mas ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido do poder, e recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e semeis testemunha. Aleluia. Aleluia. Então, amados irmãos, essa virtude que ele
poder pregar o Evangelho e transmitir ao povo a verdade, e o Espírito Santo ir revelando, trazendo a cada ouvinte o esclarecimento, assim como ele fez para com Pedro. Quando Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele disse: tu não revelou nem a carne nem o sangue. Olha só, houve uma revelação para sabermos quem era Jesus, porque Cristo não é outra coisa do que a palavra ungida, e a palavra é o próprio Deus. Então ele disse: tu és o Cristo. Glória a Deus. Então, irmãos, a vida cristã está edificada sobre a revelação. Mas a revelação, irmãos, não é o que eu prego. A revelação não é o que eu estou falando. A revelação não é o que o pregador está falando. A revelação é aquilo que é dada a você, do que você está ouvindo. Aleluia. Porque o Espírito Santo, ele vem para revelar todas as coisas. Então, veja bem, quantos pregadores da verdade nós temos nesse mundo? E por que nós pregamos para muitas pessoas de suas igrejas e eles viram as costas? Porque não foi revelado, irmão. É isso que tem feito muita confusão, que as pessoas estão dizendo que o irmão Branham veio revelar as escrituras. Não, quem revela é o Espírito Santo ao ouvinte. O pregador pode pregar quanto pregar, não vai revelar. Observe que Jesus estava perguntando. Somente um pôde receber a revelação e transmitir para Jesus, somente um. Agora, vamos ver aqui o que diz aqui em Mateus capítulo 2, verso 12 e 22. Coisa interessante. Capítulo 2, 12 primeiro, depois do 22. Aqui diz assim, ó: e sendo por divina revelação avisado em sonho para que não voltasse para junto de Herodes, partiu para a sua terra por outro lado. A revelação foi dada para quem? Foi dada para José. Para quê? Para poder ele saber o que era que tinha que fazer. Então a revelação foi dada a ele. Agora vamos ver o 22. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para se cumprir o que fora dito pelos profetas. Não, é 22, não, deixa eu ver. É o 22, você que não fala no 22. Não, peraí, essa não, essa revelação não. Peraí, estou vendo errado. É nesse livro. Romanos capítulo 16, 25. Romanos 16, 25. Não tem errado. Não, mas é outra escritura. Ora, aquele que é poderoso, veja bem isso aqui, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a
a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que, desde tempos eternos, esteve oculto. Gente, eu quero chamar a atenção aqui, se essas coisas ocultas de Deus, quantas vezes tem que ser revelado? Porque o apóstolo São Paulo está dizendo que aquilo que esteve oculto desde os tempos eternos, né? Ele diz aqui, ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho. Agora, a gente pode dizer o evangelho de Paulo? Pode. A gente pode dizer, por que podemos dizer? Porque Paulo não estava lá em Atos primeiro, mas ele foi encontrado com Jesus no caminho para Damasco, e ele disse: eu recebi do Senhor. Ele teve uma revelação tão completa que ele não mudou do que os outros apóstolos pregaram. Ele pregou na mesma linha. Quando eles se encontraram, estavam alinhados um com o outro. Então, ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo conforme a revelação do ministério que desde tempos eternos estava oculto. Estava oculto. Agora vamos aqui para 1 Coríntios 14:6. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando línguas estranhas, que vos aproveitaria se vos falasse ou por meio da revelação, se não falasse ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Então, aqui no mesmo capítulo 26, que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem línguas, tem interpretação? Faça-se tudo para a edificação. Então, você vê que a revelação, ela é importante, mas não é o homem pregador revelando, é o Espírito Santo revelando aquilo que você está ouvindo. Agora, veja bem, tudo que nós estamos falando aqui é segundo as Escrituras Sagradas, que é o que todo mundo prega no púlpito, entre aspas, né? Que hoje não se prega mais a Bíblia no púlpito. Hoje se lê um versículo e deixa a Bíblia para o lado, e aí vai para as mensagens do Murano. Aí começa a criticar as outras igrejas que lê um parágrafo, um capítulo da Bíblia, e aí começa a falar em revelação, falar de línguas estranhas e coisas tais. Mas nós estávamos fazendo a mesma coisa, lendo um pedacinho da Bíblia e indo para a mensagem que muitas das vezes não tem nem nada a ver com aquilo que foi lido. Muitas das vezes não tem nem nada a ver com aquilo que foi lido, né? Então, hoje o que é que eles estão fazendo? A Bíblia que eles lêem um pedacinho no púlpito e diz que é verdadeira, hoje eles estão preparando a sua gente, dizendo: olha, não ouça mais o pastor Heloísio, não tenha comunicação com ele, porque ele agora está pregando a Bíblia.
por um espírito, não foi? Eu disse, e esse espírito que eu apanhei, eu quero continuar com ele até o fim. O senhor não quer não? Você quer um espírito da Bíblia ou quer um espírito do irmão Brana? Qual é dos dois que você quer? Eu quero o espírito da Bíblia, porque o espírito da Bíblia é Cristo. Aleluia. É um espírito de Cristo. A Bíblia, ela é divinamente inspirada. Então ela é o quê? Um pensamento de Deus. Se ela é um pensamento de Deus, ela é Deus. E se eu tenho esses pensamentos aplicados em mim, o que é que eu tenho? O que é que eu tenho? Agora, não para me engrandecer, mas para a glória de Deus. Porque eu sempre fui um miserável. Sempre fui um instrumento na mão do diabo. Eu não vou dizer que eu não posso ser tentado. Eu não posso dizer que eu não posso cair. Mas a minha conduta, eu não quero que seja diante dos homens, não. A minha conduta diante de Deus. Qual é a minha conduta diante de Deus? Glória a Deus, é isso mesmo, Jesus. Para saber que tipo de evangelho eu estou pregando. Mas os pastores têm que fazer isso mesmo. Porque eles não estão seguros no que eles ensinam. Por isso, para o povo não me ouvir. Porque se você conhece a verdade te liberta. Aleluia. Glória, glória. Foi o próprio Jesus que disse: conhecereis a verdade vos libertará. Glória a Deus, é assim mesmo, Jesus. Conhecereis a verdade vos libertará. Verdade. Então, tem que cercar o povo e dizer: não ouça ele, não dê atenção, não tenha aproximação, porque a aproximação vai fazer com que ele venha falar algo com vocês. Eu não tenho nada para falar com ninguém, eu tenho uma palavra para pregar, eu tenho um compromisso com Deus e compromisso com aqueles que Deus tem me dado para ouvir a verdade, ouvir o evangelho de Cristo, a verdade que liberta. É isso que eu quero, mais nada. Agora veja bem, tudo isso porque eles querem colocar o irmão Brana no lugar que o irmão Brana não está. Mas o irmão Brana foi pregador da Bíblia e disse que era somente a Bíblia e mais nada. O irmão Brana disse isso. Ele disse: nem um livro, a Bíblia. Foi o que ele pregou, foi o que ele ensinou. Agora pegam e ficam dizendo para o povo coisas que não é verdade. E eu descobri isso através da própria Bíblia. Não vou mais ser mentiroso, não vou mentir mais nos ouvidos das pessoas. Porque, irmãos, eu não quero que ninguém minta para mim. Eu não quero que ninguém me diga mentira. Por que eu tenho que mentir? Amém? Estou certa? Amém. Glória a Deus. Eu tenho ouvido isso. Usa Jesus. O livro de Malaquias, capítulo 4, 5 e 6. Malaquias é Velho Testamento, falando para os judeus, falando de Elias, o tisbita, que vai vir em Apocalipse 11. Eles dizem que é o irmão Brana, um pastor alemão chamado Frank, pregou em Goiânia. Está lá a pregação dele, enviei para um pastor essa semana. Ele disse: respeitem a Bíblia. Aleluia. Respeitem a Bíblia. O irmão Brana não é o anjo de Apocalipse 17. Todo mundo viu, todo mundo ouviu, todo mundo vê. Que está lá ainda no canal. Respeitem a Bíblia. Glória a Deus. Verdade, com certeza. Aleluia. Oh, glória. Ah, Jesus. Aleluia. Continuando, irmãos. Gálatas 1:12. Isso aqui é a minha vida, isso aqui que eu vou ler aqui. Eu gosto disso. Isso me alegra. 12. Aleluia.
Isso me deixa tão feliz. Gálatas 1:12. 1:12. Depois de 2 Coríntios, em Gálatas. Aleluia. Amém? Amém. Porque não recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Aleluia. Então, Paulo foi aquele do qual foi esclarecido a ele, como também os apóstolos. Porque os apóstolos não pregaram o Evangelho até que fosse revestido do alto. Porque, gente, é o Espírito Santo que nos revela a palavra. Quando você lê, o Espírito Santo traz aquele entendimento a você. Quando você ouve a palavra pregada, ele também faz a mesma coisa. Não é um homem revelando. Ah, porque ele é o profeta tal, porque ele veio revelar. Revelar o que, irmão? Revelar o que está escrito. Ah, você conheceu o batismo através de quem? Se eu for para o pé da letra, eu ouvi o batismo, eu aprendi o batismo através de Carlos Mota. Mas o Evangelho não para em Carlos Mota. Carlos Mota não é fonte do Evangelho. E aí vem pregadores e pregadores, vai voltando até chegar nos apóstolos. É aí você encontra a fonte, aqueles que Jesus estabeleceu através dele e disse: começai por Jerusalém, Samaria, Judeias e até os confins da terra. Aleluia. Então, irmãos, eles ficaram esperando até que recebesse o Espírito Santo para continuar um evangelho verdadeiro. E feliz dos pregadores que depois da ausência dos apóstolos permaneceu pregando a verdade, mas o evangelho não para neles. Policarpo foi um discípulo de João, o evangelho não para em Policarpo. Foi um homem de Deus, foi levado para queimar vivo por causa dos seus ensinamentos, mas o fogo desviava dele, mas o evangelho não para nele. E assim veio até chegar em nós. O evangelho não para em nós. O evangelho continua até que a igreja é tirada da terra. O evangelho segue. Ninguém é dono, ninguém tem revelação particular, não, porque o Espírito Santo foi dado para a igreja. Tudo que era Deus ele derramou em Cristo, tudo que era Cristo ele derramou na igreja. Para quê? Teria que ser o contrário. Tudo que era Cristo ele derramou no profeta, para o profeta transmitir. Gente, o absurdo é tão grande que irmão chega a dizer que ninguém tem o Espírito Santo a não ser o profeta, o único que teve, o único que pode pregar o evangelho. Por isso que ele só ouve as fitas, porque só o irmão não teve o Espírito Santo. Eu disse para essa pessoa: nem para subir tu vai, porque só sobe quem tem o Espírito Santo, Cristo em vós. Se não tem o Espírito Santo, só o irmão não teve, só ele vai subir. Essa é a ignorância. Mas as pessoas estão preparando seus grupos para não ouvir essas verdades, para não ouvir a palavra como ela é, a palavra que liberta. Vão preparando seus grupos, eles estão matando, e dará conta a Deus quando chegar do outro lado. Agora eu entendo porque um pastor disse a seguinte coisa no culto. Ele disse: pegam cada um de vocês, pastores, e vem aqui na minha igreja. Vocês estão convidados a vir aqui, tomar o microfone aqui junto comigo e me desmentir, dizer que eu estou errado, que eu estou mentindo. E eu vou mostrar quem é que está mentindo. Agora venham. Vê se apareceu alguém lá. Vê se apareceu alguém lá. Gente, o Evangelho de Cristo, ele não tem ladeira, ele não tem medo, ele é desassustado. Quem é chamado
com essa unção, como os apóstolos foi chamado, diante de milhares de pessoas, do qual já havia crucificado o mestre, estavam ali ainda em festa, e eles reprimidos no cenáculo, porque não podiam sair, porque eles eram humanos, e se eles saíssem, eles poderiam ser pegos pelos religiosos que estavam ali perto, e eles lá reprimidos. Mas quando o Espírito Santo entrou neles, a coisa mudou, irmão. A coisa mudou. Eles saíram, e o que aconteceu? Quase 3.000 almas foram convertidas pelo sermão do apóstolo Pedro. Por quê? Porque o Espírito Santo estava nele, para dar ousadia, para falar a verdade. Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Aleluia. Ainda em Efésios ou Gálatas 2:2, aí o apóstolo São Paulo aqui diz assim: e subi por uma revelação, olha só, e subi por uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estava em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. A Paulo foi dada uma revelação para o quê? E ele expôs o evangelho. A revelação foi para que ele expôs o evangelho que prego entre os gentios, e que particularmente aos que estava em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. O evangelho de Cristo, irmãos, é para isso. Para quê? Para você saber a verdade daquilo que você está ouvindo, do que está lhe alimentando, para no final da carreira você não ter corrido em vão. Dediquei minha vida toda ao Senhor e sempre estive na igreja, isso e aquilo outro, mas por causa da torção dos ensinamentos, a pessoa correu em vão. Não, irmão, mas o eleito não se perde. Vem cá, o eleito não se perde. Mas a Bíblia chega a dizer o seguinte: aqueles que perseverar até o fim será salvo. Se crer e for batizado, será salvo. Mas se ele é um eleito, Deus vai fazer qualquer coisa para poder salvar. Então Deus está separando, botando desse lado e dizendo: esse aqui está salvo, esse aqui eu estou condenando. É como diz: a eleição de Deus é segundo a presciência, porque Ele viu, não que Ele separou ninguém. A salvação é por escolha, é nós que escolhemos se queremos ou se não queremos. Aí eu sou um eleito, como eu vou dizer, eu sou um eleito e vou querer viver uma vida de qualquer maneira? Está dizendo que eu não sou. Mostra que eu não sou. Então a eleição é por causa da presciência de Deus, porque Ele desde o princípio conhecia o final de todas as coisas, né? Então, colocando por esse lado, como colocou Calvino, que ele disse que aqueles que estavam salvos, estavam separados, é como um grupo separado salvo aqui, e um grupo separado por Deus condenado. Aí eu digo, isso aí é doutrina de Calvino. É doutrina de Calvino, porque a Bíblia nos mostra, porque veja bem, Deus havia nos elegido antes da fundação do mundo. Presta bem atenção na coisa.
Dessa forma como Calvino colocou, de separando um grupo salvo e um grupo condenado. Mas o Calvário ainda não tinha acontecido. Tudo estava onde? Nos pensamentos de Deus, porque Deus viu tudo, Deus sabia de tudo. Então, observe que quando Jesus chega, aí agora chega a graça, e chega a hora da escolha, a hora de você querer ou não querer. Para começar, irmãos, quem éramos nós? Para começar, dizem que nós viemos da linhagem de Cão. Da linhagem de Cão. Se a gente for olhar por alguns ensinamentos que nós temos, Cão é representado como a semente, olha só, que a semente de Cão é a semente de Caim. A semente que passou na arca, veja bem, é a semente da parte cainita. Agora, quem é a semente que estava naquela mulher? Porque a semente vem do macho. Eu estou falando porque é os ensinamentos que nós temos. Se a semente que estava no ventre daquela mulher, ainda que aquela mulher fosse uma cainita, mas a semente que estava no ventre dela era de Cão. Cão era filho de Noé. Como podia aquela semente ser uma semente cainita? Pastor, já passou para cá, a semente que estava na mulher de Cão, ela já tinha dado com ela. Então quer dizer que ela já tinha vindo grávida. Só que nós não temos registro para isso. Não temos registro, não temos Bíblia, não temos registro, não temos nada, né? Tudo isso e nunca encontrei nada. Eu sei. Isso aí como é que diz? É uma coisa que o povo fala, né? Mas a gente não pode confirmar porque não tem escritura, né? Não tem escritura. E naquele tempo, um homem não casava com uma mulher que tinha sido vestida de outro homem, não. Eles não casavam. Principalmente naquele tempo, né? Era um tempo muito rígido. Era muito difícil, até mesmo para o próprio pai aceitar. E os filhos obedeciam muito, principalmente aqueles meninos de Noé que eram obedientes, né? Então, eu acho que isso fica só num ponto mesmo que alguém falou, mas eu não acredito que possa ser verdade, não, né? Então, só que acontece o seguinte, irmão. Se a gente for voltar para a origem dos nossos ensinamentos, veja bem, não alinha com as escrituras, sabe por quê? Porque um bode não pode tornar o quê? Ovelha. Lá no princípio, quando Deus criou todas as coisas, Ele disse: cada um produza conforme a sua espécie. Isso põe fim a muitos ensinamentos. Isso aniquila muitos ensinamentos. Cada um produz segundo a sua espécie. Então, irmãos, um filho do diabo não pode ser um filho de transformar em filho de Deus. Não pode transformar, porque é semente diferente, diferente. Então, nós sabemos que quando o Senhor que preparou a terra saiu para semear, Ele estava semeando uma semente. Veja bem, aquele semeador está se mostrando como que fosse uma terra preparada, que faz sentido. E depois, quando aquele semeador saiu, veio um outro semeador e semeou também outra semente. E um semeou trigo e o outro
semeador que estava semeando o trigo representa? O que ele estava semeando? Ele disse: eu sou o pão que desceu do céu, e aquele que não comer deste pão não tem vida em vós mesmos. Então, aquele semeador estava semeando a palavra de vida. E o que aquele outro semeador estava semeando, tipificando o joio, ele estava semeando palavra de morte. Está vendo a coisa? Mas nós pegávamos aquilo ali, ou seja, eu, para dizer que ali estava o trigo representado nos filhos de Deus e estava o joio representado no filho do diabo. Como humano, a coisa ali é espiritual, e Jesus sempre disse: o natural tipifica o espiritual. O natural tipifica o espiritual. Então são muitas coisas, mas nós não vamos entrar nesse mérito agora não. Nós vamos prosseguir aqui ainda falando sobre revelação. Efésios 1:17, já li? Acho que não, né? Efésios 1:17. Aí vocês vão ver que coisa interessante isso aqui. Amém? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Está vendo? A quem é endereçada a revelação? É aos que ouvem. Aleluia. Então é o próprio Deus que vos dá o espírito da revelação. Porque se fosse para o homem revelar, eu já tinha revelado tanta coisa para tanta gente, que eu já preguei para tanta gente, e pelo contrário, me tornei foi um inimigo para essas pessoas. Gente, e na minha concepção, eu mostro claramente como está escrito, eu mastigo para as pessoas. Mas se o Espírito Santo não revelar a quem está ouvindo, o pregador pode cansar de pregar, pode cansar de falar. Então não temos que ficar com essa idolatria. Porque o irmão Branham vai revelar. Se o Espírito Santo não te confirmar que é verdade o que o irmão Branham pregou, você não vai compreender nunca. Se o Espírito Santo não te revelar o que eu estou pregando, você não vai compreender nunca. O homem não revela, é o Espírito Santo que revela. Agora, irmãos, nós sabemos que tem muita gente da mensagem que crê que o irmão Branham é o Espírito Santo. E o que é ouvir somente a fita? O que é dizer que o ouvido do irmão Branham está ouvindo direto da fonte? O que é isso? Mas pelo outro lado, tem gente dizendo que o irmão Branham é o seu absoluto. O que é o absoluto? O absoluto é Deus. Eu só tenho um absoluto, chama Senhor Jesus Cristo. Não tem outro. Amém. Vocês sabiam que o pastor Luiz Mendes é o mais desconsiderado hoje entre o povo da mensagem? Por quê? Porque ele disse: o irmão Branham não é o meu absoluto, Cristo é meu absoluto. Por causa disso é rejeitado. É uma das coisas. Então,
Não, irmãos, a gente foi trabalhado, muita gente está sendo trabalhada para serem idólatras. Hoje não se pode falar nada a respeito de uma igreja aqui, não se pode falar nada. As pessoas têm que fazer o errado e você ficar sabendo e não pode falar. Você tem que ficar calado porque o erro é para ser encoberto. A Bíblia diz que os erros é para ser confessados. Aquele que confessa a igreja alcança a misericórdia. Mas não pode falar. É o tempo de encobrir os erros. Mas não pode. A verdade tem que ser verdade o tempo todo, tem que ser dita, não importa. Aí em Efésios 3:3. Está escrito assim: como me foi esse mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Então, gente, esse mistério que esteve oculto por tanto tempo e foi revelado a Paulo, tem que ser revelado de novo, continuar sendo revelado. Mistério? Qual é o mistério de Deus? Que precisava de um profeta vir para revelar. Qual é o mistério de Deus que esteve oculto por tantos anos? Todo mundo sabe. A Bíblia fala qual é o mistério de Deus que esteve oculto por tanto tempo e agora foi revelado. Qual é? Cristo. Cristo é um mistério de Deus que esteve oculto por muito tempo e hoje está revelado. Aleluia. Estão fazendo bicho de 7 cabeças. 1 Pedro 1:7-13. Agora, as pessoas deveriam ser, apesar que tem alguns que deveria ser um pouco curiosa. Tem coisa que você tem que ser curioso. Alguém chegar para você e dizer assim: não ouça isso não, e não lhe dizer porquê, você deveria ouvir aquilo. Deveria ouvir, porque tem que se dizer: não ouça, mas por causa do quê? Que eu não devo ouvir. O que é que há? O que é que aquela pessoa está dizendo que eu não posso ouvir? Por quê? As pessoas precisam conhecer e saber por que fulano de tal tomou tal decisão. Por que fulano de tal está fazendo assim? Vou ver o que é que fulano de tal ensina. Vê se o fulano de tal realmente está com o espírito errado, como dizem. E aí você começa a ouvir, você começa a ver que não tem nada a ver com o espírito errado. Você começa a ver que a coisa está realmente correta. Aí você diz: meu Deus, o que era que o povo estava ocultando de mim? Fazendo de tudo para eu não escutar tal coisa. Desde quando nessa coisa eu encontro tanta luz, tanta verdade, tanta alinhamento com as escrituras sagradas. Mas é por isso mesmo que eles proíbem as pessoas de não ouvir por causa disso. É para não ouvir a verdade, porque conhecendo a verdade liberta. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória, aonde? Na revelação de Jesus Cristo.
e nossa fé deve ser provada. E muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se age em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Esse grande mistério que esteve oculto por tanto tempo. Aleluia. Agora vamos ler o 13 do mesmo capítulo. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrio e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Aleluia. Então, amados irmãos, quando te é revelado o que é ser um cristão, quando te é revelado o que te fez ser um cristão, quando te é revelado o que Cristo representa para você, quando te é revelado que nós não precisamos de homem nenhum nos ensinar, porque o próprio Jesus, citando a escritura de Isaías, ele disse: e todos aprenderão com Deus. Amém. Gente, isso faz parte da revelação, porque quem é que revela se não for o próprio Deus? Quem é que faz você entender se não for o próprio Deus? Porém, nós como humanos relutamos contra aquilo que sabemos que é verdadeiro. Muita gente já deu conta de ver que o irmão Branham não é o Elias de Malaquias 4, 5, 6. Muitos já deram conta de ver. Muitos já deram conta de ver que o irmão Branham não é o anjo de Apocalipse 10, 7. Muitos já deram conta de ver que o irmão Branham não é o mensageiro da era de Laodiceia. Porque se a gente lê o anjo da igreja que está em Laodiceia, leiam lá, gente, Apocalipse capítulo 3, lá quando fala para a igreja de Laodiceia, veja bem o que Jesus está falando ao anjo de Laodiceia. Veja o que está falando. Se o irmão Branham for aquele anjo, ele está numa condição muito horrível. Leiam lá e vejam, só para você ver. Só para vocês terem uma ideia. Se realmente o irmão Branham é aquele anjo, ele está numa condição muito ruim. Eu perguntei para um ministro: o senhor crê que o irmão Branham estava naquela condição que o anjo narra? Ele disse: estava. Gente, a história que nós conhecemos do irmão Branham, ele não estava. Sabe por quê? Porque o irmão Branham, os pais não tinham religião, mas ele era uma pessoa que, segundo a história que ele conta, um anjo falou com ele através de uma árvore. Ele tinha 7 anos de idade, nunca beba, nunca fume, nunca corrompa seu corpo. E pela história